Neste vídeo, vamos falar de uma operação de hedge de um NDF que ficou descasado em função do cancelamento de uma importação, porque foi feito compra de dólar a termo para garantir o preço na data que estava previsto para pagar uma importação no valor de $1 milhão. A situação que vou apresentar é fruto de um trabalho de consultoria financeira realizado na área de exposição cambial. No trabalho foram constatados muitos casos de transações ativas e passivas em moeda estrangeira de altos valores, elevando significativamente o risco cambial da empresa. No vídeo, a gente vai mostrar só uma parte do problema e também da solução. Este tema está baseado também no livro Práticas de Tesouraria e Administração Financeira e Orçamentária, de minha autoria. E também para quem quiser se aprofundar um pouco mais em hedge, em garantias de resultado operacional com operações de hedge, recomendo o artigo publicado na revista da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo link eu vou deixar na descrição. Esse tema foi premiado no Congresso de Engenharia de Produção, se não me engano, acho que foi em 2006. 2005 ou 2006, não lembro direito. Bom, vamos falar então de operação para anular o efeito cambial de um NDF que ficou descasado. Operação de NDF sem a contrapartida, ou seja, uma operação descasada, torna-se uma especulação financeira de alto risco. Então, nesse exemplo de cancelamento de NDF, ocorreu o seguinte: o importador contratou a NDF para hedgear, fazer hedge, hedge, de uma importação de máquina no valor de $1 milhão pelo prazo de 60 dias ao preço de 5,10 por dólar. A cotação do dólar da data da contratação era de R$5 por dólar. Porém, 20 dias depois da contratação desse NDF e também do pedido de máquina, 20 dias depois ocorreu o cancelamento da importação. Em função disso, o NDF, que estaria protegendo o pagamento da compra de $1 milhão em maquinários daqui a 60 dias, em D60, 20 dias depois ficou descasado. Ou seja, ficou sendo uma operação de compra a termo de dólar sem a contrapartida. Isso é muito arriscado, Como resolver a situação? A gente vai mostrar a seguir, em detalhes, essa operação. Meu nome é Massa Casrode, ou Massa. Bem-vindo ao canal Financeiro Pragmático. Vamos lá. Operação de hedge para anular NDF que ficou descasado. Exemplo de anulação de NDF. Valor $1 milhão. Lastro maquinários no valor de $1 milhão que seriam importados. Vencimento do NDF D60. Taxa de dólar em D0, R$5 por dólar. Preço de compra em D60, 5,10 por dólar. O cancelamento da importação do maquinário ocorreu em D20, ou seja, 20 dias após a contratação do NDF. Vamos fazer simulação com duas hipóteses. Hipótese 1.
o dólar vai estar custando 5,15 em D20, na data do descasamento, né? Na data que foi cancelada a importação dos maquinários. E vamos simular também, na hipótese 2, com a taxa de 4,90 por dólar. Bom, hipótese 1, um gráfico para a gente ter uma visão geral, né? A data da contratação do NDF foi na data 0, no dia 0, para ser comprado na data 60, de 60, a 5,10. Então essa é a posição longa, ou long, né? Ou seja, posição comprada. Na data 20 houve cancelamento da importação e o dólar custando 5,15. Vamos lá. Então, hipótese 1A. O dólar custando 5,15 em D20, com simulação de 5,50 em D60. Aqui, em vez de 5,10, vai estar 5,50. Eu deixei uma diferença grande para a gente mostrar o efeito do hedge. Então, aqui é o contrato original de compra a 5,10. E na data D20, a gente vai precisar fazer um outro NDF, não de compra, já está comprado. Então agora a gente vai fazer um de venda para anular a posição de compra, ou seja, a gente faz a posição contrária. Essa posição é chamada de posição curta ou short. Agora esse 5,15 é o que está custando nessa data, D20. Aí a gente conseguiria fechar a operação com mais ou menos uma taxa de 5,22, que seria a taxa de juros do período do D20 até D60, mais taxa de intermediação do banco. Nessa hipótese 1A, a gente está supondo que a cotação em D60 é 5,50. Como vai ser o resultado? Em D60, a gente vai receber ajuste por esse contrato long de R$400 mil. Ou seja, 5,50 menos 5,10 são 40 centavos, vezes $1 milhão, R$400 mil. Então a gente recebe, porque eu tenho o direito de comprar a 5,10. É como se a gente tivesse comprado do banco a 5,10, $1 milhão, e vendido no mercado a 5,50. E nessa hipótese, o dólar está custando 5,50 no mercado. Então a gente embolsaria R$400 mil por essa primeira operação, né? Operação long. Agora, teve uma outra operação que a gente vendeu. Essa posição short, nós temos que vender a 5,22, conforme o contrato. Então, a gente vende $1 milhão a 5,22, mas para isso teria que ter comprado $1 milhão a 5,50. Então pago a mais, né? Então essa diferença aqui, essa diferença de preço, é de R$280 mil de desembolso. Em termos líquidos, é 400 mil menos 280 mil. Então, ainda a gente estaria ganhando aqui R$120 mil nessa operação. Vamos fazer a subhipótese 1B. Com taxa de dólar a 5,15 em D20, com exposição, né, com simulação de 4,80 em D60, já não é mais 5,50. E se fosse 4,80? Como é que vai ser, né, o resultado final? Essa primeira operação, a posição longa, a gente tem o direito de comprar, aliás, direito não, eu tenho a obrigação agora de comprar a 5,10, porque nessa operação a termo, simplesmente a gente tem que comprar, ou pagar a diferença, né? Então é como se tivesse que comprar 5,10
Na posição short, nós podemos vender a 5,22. E a cotação vai estar em 4,80. Como é que vai ser o resultado aqui? A gente paga ajuste da posição long. Eu tenho que comprar a 5,10 no banco. Mas para comprar $1 milhão a 5,10, a gente vende no mercado a 4,80. Ou seja, tem uma perda aqui de R$300 mil. Que é a diferença entre 4,80 menos 5,10. Dá 30 centavos por dólar, né? Vezes $1 milhão, 300 mil reais. Agora, nós temos essa outra posição. A gente vai vender, pode ser para o mesmo banco ou outro banco. A 5,22. Vendo $1 milhão a 5,22. E compro no mercado a 4,80. Ou seja, aqui a gente tem um ganho de 420 mil reais. A diferença entre a posição long e a posição short, a da hipótese 1A. Então aqui pode ser, então a taxa de câmbio aqui, lá no futuro, pode ser 4,80, 4,50, 2,50, 2,80. Não importa. O resultado nosso vai ser um ganho de 120 mil reais. Agora vamos simular a hipótese 2. Na hipótese 2, aqui no D20, o dólar vai estar custando 4,90. Abaixo do valor inicial de 20 dias antes de R$5. Aqui também a gente vai simular com duas hipóteses em D60. A 5,50 e a 4,80. Hipótese 2A. 4,90 por dólar em D20, com 5,50 em D60. Bom, então temos aqui posição long, para comprar a 5,10 em D60, e em data zero, né, D0, custava 5 por dólar. Aí na data 20, a gente vai fazer a operação de cancelamento ou de anulação. Então o dólar está a 4,90. Da data 20 até data 60, que tem a taxa de juros. É mais ou menos isso. Vai para 4,97. Pode ter taxa de juros e tem a taxa de intermediação bancária. Partindo de 4,90 para vender a 4,97. Se a cotação em D60 for de 5,50, que normalmente dá muito diferente do que a gente imagina, né? A cotação real na data de compra pode ser muito diferente do que a gente imagina, né? Então, aqui foi de 5,50. Vamos ver o resultado. Bom, em D60 a gente recebe ajuste da posição long de 400 mil reais. Essa posição posso comprar a 5,10. Então eu compro $1 milhão a 5,10 e vendo a 5,50. Esse seria mais ou menos o raciocínio. Então é pela diferença, né? Então o banco nos paga pela diferença de 40 centavos. 40 centavos vezes $1 milhão dá 400 mil reais. E nessa outra posição, a gente ficou na posição vendida, teria que vender a 4,97. Então, mas para vender o dólar a 4,97, eu tenho que comprar a 5,50. Então essa diferença de 53 centavos vezes $1 milhão, teria que pagar 530 mil reais de diferença. Fazendo a conta, quer dizer, somando, né, os dois resultados, dá uma diferença de 130 mil reais. Esse seria o custo, né? Custo da operação, gasto da operação. Vamos supor agora, na hipótese 2B, que o dólar não vai estar 5,50, vai estar 4,80, né?
Essa primeira operação já está definida. A posição vendida também está definida. Só que o dólar agora vai estar a 4,80 nessa simulação. Como vai ser a posição financeira? Por esse contrato de posição longa, a gente vai pagar 300 mil reais. Olha, 4,80 menos 5,10 é 30 centavos negativo, vezes $1 milhão são 300 mil reais. Só que dessa operação de venda, a gente vende a 4,97 o dólar que a gente comprou a 4,80. Ou seja, a gente teria um ganho de 17 centavos por dólar, vezes $1 milhão, 170 mil reais. E somando os dois resultados, continua a perda de 130 mil reais. Então, tanto na posição 2A, com dólar a 5,50, ou nessa posição 2B, com dólar a 4,80, o resultado é o mesmo. Perda de 130 mil reais. A gente vai analisar isso para entender o que aconteceu, né? Vamos fazer então análise e tirar algumas conclusões e eventual sugestão, né, para resolver essa questão. Na hipótese 1, com dólar a 5,15 em D20, como mostrado aqui, nessa data D20, a taxa de câmbio está sendo negociada a 5,15. Da data 20 até data 60, em 40 dias, essa taxa de câmbio vai variar de acordo com a taxa de juros. Então, dá para a gente afirmar que em D20, a empresa já garante um ganho de 120 mil reais em D60. Nesse caso, para cancelar a operação original, essa primeira operação que a gente fez, o importador tem que receber do banco um ajuste de pelo menos 120 mil reais, logicamente deduzido de juros do período, né, de 40 dias, de D20 a D60, e da taxa de intermediação bancária, mas de valor razoável. Se você propuser cancelar sem custo nenhum, o banco vai soltar rojão. Rojão não, foguete, né? Porque o banco vai ganhar muito dinheiro. E não é justo. Na hipótese 2, se o dólar estiver a 4,90 em D20, aí não tem jeito, né? Em D20, então já ocorreu perda de 130 mil reais em valor de D60. Então a gente faz aquela operação. Se o banco não puder cancelar esta operação de 5,10 em D60, a gente faz aquela operação inversa com o mesmo banco ou com outro banco, né? Agora, se puder cancelar a operação original, o importador deve pagar um ajuste de pelo menos 130 mil reais ao banco. Essas seriam as conclusões. Foi difícil? O assunto parece complexo, né? Mas não é tão difícil, porque o pessoal lá da Idade Média já praticava isso. De uma forma mais rudimentar, lógico, né? Mas já tinha noção de compra e venda a termo. Então, para gente que tem computador, supercomputador, notebook, laptop super rápido, dá para simular, dá para buscar informação. Não deve ser muito difícil. Se você gostou do vídeo, peça um like, né? Até o próximo vídeo.